Olá, paz do Senhor, querido professor, querido aluno, amigos que nos acompanham. Esse é o segundo vídeo que nós trazemos para vocês, comentários aos subsídios para a aplicação da Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E neste domingo estudaremos a lição de número 8, que tem como título Naamã é curado de lepra. Para essas lições, desde o primeiro vídeo, nós temos falado que cada lição, a cada domingo, possui um objetivo geral e objetivos específicos dentro de cada ponto da lição. Portanto, para essa lição de domingo, Naamã é curado da lepra, nós temos um objetivo geral. Esse objetivo geral que o aluno precisa ter aprendido, ter conhecido, ter melhorado, ter se aprofundado, é o conhecimento ou o objetivo de que Deus deseja salvar e curar a todos. Esse é o objetivo geral, o principal objetivo da lição. Externar ao aluno que Deus deseja salvar e curar a todos, ok? No entanto, esse objetivo principal também pode ser a causa de algum questionamento por parte de algum aluno mais curioso que você tenha em sua classe. Por exemplo, nós estamos vivendo ainda numa condição pandêmica em que pessoas encontram-se enfermas, pessoas têm sido vitimadas, inclusive pessoas cristãs, crentes, que conhecem a Jesus, que creem em Deus, que creem em milagres, também têm sido vitimados. No entanto, alguém pode questionar: ora, se Deus deseja salvar, se Deus deseja curar, aonde esteve Deus ou aonde está Deus nessa pandemia? Pessoas têm morrido enfermas, acometidas de enfermidade. Então, professor, você pode ter alguma surpresa e esteja preparado para saber responder com mansidão a essa questão. Vamos lá. A Bíblia nos revela, a Bíblia nos ensina que Deus deseja que todos se salvem, certo? Mas bem como sabemos que essa é a vontade de Deus, a salvação de todos, mas que nem todos se salvam ou serão salvos, assim também com relação à cura das enfermidades. Embora haja a dispensação dos dons espirituais para a cura de enfermidades, o fato é que nem todos serão curados de suas enfermidades, ok? Então isso é fato, isso é uma realidade. Embora o objetivo geral da lição seja o de frisar que Deus deseja salvar e curar a todos, mas precisamos também dizer que, para no caso das curas, precisa haver um propósito nisso tudo. O propósito, como temos aprendido no trimestre anterior acerca de dons espirituais e ministeriais, temos aprendido em nossas escolas bíblicas dominicais que o principal objetivo da manifestação de dons espirituais é testificar de Cristo como Salvador, de ratificar a mensagem da salvação. Ou seja, a manifestação dos dons testemunham do poder de Jesus Cristo, do seu poder para salvar e perdoar pecados. Em uma determinada ocasião, trouxeram alguém enfermo até Jesus. Jesus olha para a pessoa e declara: os seus pecados são perdoados. Então começaram a murmurar entre si sobre quem é esse que perdoa pecados. Somente quem perdoa pecados é Deus. Então Jesus diz a todos: para que vocês saibam que
o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, então eu digo, levanta e anda em nome de Jesus, seja curado. Ora, se Jesus podia curar aquele enfermo, então seria muito natural, seria muito mais fácil que Jesus pudesse perdoar aquela pessoa. Ele pergunta, o que parece mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Era mais difícil dizer levanta e anda e o milagre acontecer. Mas, como Jesus declarou aquela palavra de cura sobre aquele enfermo e ele foi curado, então acreditar que ele perdoasse pecados seria muito mais fácil. Então vemos aqui que o principal propósito da operação de algum milagre é testificar do Senhor, ok? Então prepare-se, professor, para a configuração dessa realidade, né, talvez em sua sala de aula, esse questionamento por parte de algum aluno mais curioso. Esse é o objetivo geral. Nós temos na nossa lição, desse próximo domingo, 8 de agosto, 3 pontos. Temos o primeiro ponto, Naamã, o chefe do exército sírio. Temos o segundo ponto, o mergulho no Rio Jordão. Terceiro ponto, Geazi é acometido da lepra. Para o primeiro ponto, Naamã, o chefe do exército sírio, neste primeiro ponto nós temos 3 tópicos ou 3 subpontos. O primeiro subponto apresenta Naamã, um comandante de honra. Um segundo subponto ou tópico, a escrava, uma testemunha de Deus. O terceiro subponto ou subtópico, a caravana de Naamã. Para esse primeiro ponto, nós temos um objetivo específico. Nesse ponto, nós precisamos relatar a busca de Naamã por sua cura. Nesse ponto, nós iremos relatar, nós iremos apresentar a saga de Naamã em busca da cura de sua enfermidade. Ele era um homem de alta importância para o rei da Síria. Ele era um homem louvável, um homem muito bem querido, um vencedor, um general de medalhas. No entanto, um homem com uma séria enfermidade para os padrões da época e de até um tempo mais, que era a lepra, hoje chamada hanseníase, uma doença crônica que acomete nervos periféricos, comprometendo-os severamente. Naquele tempo, e para alguém na condição de Naamã, de tamanha importância, acostumado a ter pessoas ao redor de si, essa doença trazia uma perca muito grande para esse homem, né? O que deve ser então destacado como sendo o motivo de ele buscar com tamanha força a cura para essa enfermidade, com tamanha avidez, com tamanho desejo de ser curado de sua enfermidade. Em uma das campanhas da Síria contra Israel, esse homem, Naamã, ele leva cativa uma jovem, uma mocinha de Israel. E ela serve em sua casa. E então, certa feita, diz a palavra de Deus, que vendo essa moça, vendo essa jovem, o sofrimento do seu Senhor, perceba que uma curiosidade do texto é que, embora Naamã pertencesse ao exército inimigo de Israel, que embora tivesse invadido a terra de Israel, que embora tivesse levado essa moça escrava para servir em sua casa, essa moça, estando servindo como serva na casa de Naamã, ela manifesta o desejo de auxiliar o seu senhor,
a alcançar a cura para a sua enfermidade. Subentendemos que, se fosse alguém que estivesse em sofrimento, sob um regime de serviço escravo, sofrido, opressor, entendemos que o que mais essa jovem poderia desejar seria a morte do seu Senhor. No entanto, ela manifesta preocupação com o seu Senhor, o que pode nos indicar o quão grande era este homem chamado Naamã, o quão honrado, louvável, o quão bem-querido, o quão amável ele pudesse ser. A Bíblia diz que por ele Deus deu livramento aos sírios, certo? Então, o fato é que essa moça, ela apresenta ao seu Senhor uma solução. Quando ela declara: quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. Ela falava acerca de Eliseu, ela conhecia a Eliseu, ela sabia de suas virtudes proféticas, do seu poder, e que ele podia sim servir de um canal de bênção para que Naamã alcançasse o milagre de Deus para a sua vida. Uma vez que Naamã toma conhecimento do que aquela moça declara, ele não mediu esforços para dirigir-se ao rei Ben-Hadad da Síria, Ben-Hadad II, para então dirigir-se a Israel, para que ali procurasse pelo profeta. Ben-Hadad, ele escreve uma carta ao rei de Israel, solicitando que o seu servo Naamã fosse curado. Ao receber a carta, ao receber os presentes que foram enviados, presentes volumosos, uma pequena fortuna foi enviada de Ben-Hadad para Israel, para o rei de Israel, para que o seu servo fosse curado. Ao receber a carta com a solicitação, com o requerimento da cura do seu servo, o rei de Israel rasga as vestes, dizendo que esse era um plano de Ben-Hadad para levantar-se contra ele mais uma vez. Ele rasga suas vestes. Mas o profeta soube disso. Ele toma conhecimento do desespero do rei e declara ao rei que permitisse que viesse Naamã até ele, e então saberiam que há profeta em Israel. Ok? Então, nesse primeiro ponto, professor, nós iremos salientar esse contexto, certo? A busca de Naamã por sua cura. Nós iremos apresentar esse comandante honrado, porém leproso. Nós iremos apresentar o testemunho da escrava, uma moça de Israel, mas que ainda tinha em sua consciência que Deus é poderoso para curar. E vamos ver então, também relatar à nossa classe que Naamã empreende uma grande caravana para ir em busca do profeta Eliseu em Israel, ok? Então esse é o primeiro ponto. Lembrando, o seu objetivo específico é relatar a busca de Naamã por sua cura, ok? Para o segundo ponto, nós iremos ter a seguinte titulação: o mergulho no Rio Jordão. Vamos dar o primeiro ponto, nos mostrando a busca de Naamã por seu milagre e a sua caravana ao encontro de Eliseu, culminando a sua caravana ao encontro de Eliseu. No segundo ponto, vemos então Naamã chegando em Israel, ok? Encontramos Naamã chegando em Israel e dirigindo-se ao profeta Eliseu, com toda a sua pompa, com toda a sua grandeza, ok? E
temos um detalhe interessante que Eliseu não recebe Naamã pessoalmente, certo? E, independente de qualquer condição que alguém possa apresentar aqui, o fato de Eliseu não receber Naamã pode ser simplesmente o fato de Eliseu estar sendo cuidadoso para com o cumprimento da lei de Deus em Israel. Ele era um profeta de Deus. Ele ensinava nas escolas de profetas em Israel. E o que eles ensinavam era a lei, a se guardar a lei. E para que o profeta Eliseu exercesse o seu ministério com liberdade, sem impedimento, ele precisava resguardar-se de se encontrar impuro. O que aconteceria se ele tivesse recebido Naamã como leproso, uma vez que Eliseu, o profeta, o recebesse, ele se encontraria imundo, conforme o que dizia a lei. E dessa forma não podia ele exercer o seu ministério com liberdade. Então, simplesmente essa pode ser a principal razão pela qual Eliseu não recebe Naamã nessa ocasião, mas envia mensageiros dizendo ao general que ele fosse ao Jordão e lá se banhasse por 7 vezes. Quando o profeta, ou melhor, quando Naamã, o general, recebe essa orientação, ele fica indignado. Ele certamente esperava uma recomendação mais pomposa, mais grandiosa, mais mítica. Ele esperava algo maior, uma instrução mais difícil. No entanto, banhar-se no Jordão, um rio tão inferior aos rios que haviam na Síria, isso gerou nele uma grande indignação. E ele de pronto já estava de retorno para a sua terra. Então os seus servos disseram a ele para que ele tivesse cuidado e se atentasse ao fato de que se o profeta tivesse pedido algo grandioso, porventura ele não faria. Então, como que pedindo algo tão simples, que ele fizesse isso? Que ele então se esforçasse para fazer algo tão simples que o profeta havia dito. Perceba mais uma vez uma dica da grandeza de espírito desse homem chamado Naamã. Mesmo indignado, ele ouve o conselho dos seus servos, interrompe a viagem e decide banhar-se no Rio Jordão. 7 vezes ele mergulha no Rio Jordão e após a 7ª vez de mergulhos, ele emerge das águas purificado, com a sua pele como de uma criança. A felicidade foi imediata e ele então retorna para Eliseu com uma gratidão incalculável. Agora Eliseu recebe. Perceba que agora Eliseu o recebe, ok? Ele o recebe. Naamã oferece os seus presentes e Eliseu os recusa, né? Esse já é um assunto adentrando ao 3º ponto, certo? Temos para o 2º ponto, portanto, a condição do mergulho no Rio Jordão. Então vamos aqui recapitular o assunto do 2º ponto, o mergulho no Rio Jordão. O objetivo nesse ponto é salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Na sugestiva de Eliseu, que Naamã se mergulhasse no Jordão, ele se encontra indignado, revoltado, com o pedido tão simples. O que nos faz lembrar, né, de quando Jesus ele era encontrado pelos principais religiosos do seu tempo, os judeus, os fariseus e outros mais, que tendo ouvido sua fama iam ter com Jesus para ouvir os seus ensinos, porque se dizia que ele era um grande mestre, um grande rabino,
E quando encontravam Jesus falando de coisas simples, falando de semente, falando de campo, de arado, falando de rede, falando de coisas práticas do dia a dia de pessoas comuns. Eles voltavam para casa decepcionados porque esperavam um grande discurso. Assim também foi com Naamã. Ele esperava uma grande direção, uma grande orientação mítica do profeta, no entanto, ele não esperava ouvir algo tão simples. Ok? E isso então gera nele um transtorno muito grande. O terceiro subponto do segundo ponto diz que Deus ainda opera milagres e não misticismos. Certamente Naamã esperava por algo mítico, algo fantasioso, algo que os poetas cantassem, como sendo algo espantoso. No entanto, o que ocorre foi algo muito simples, através de um processo muito simples, o banhar-se no Jordão. O milagre, ele acontece em cooperação com a fé relutante daquele homem. Ele estava indignado. No entanto, ele decide ouvir os conselhos dos seus servos para banhar-se no Jordão. Esse milagre ele ocorre em cooperação com a decisão de Naamã em atender o profeta e banhar-se no Jordão. Não foi algo mítico, não foi algo espantoso, mas sim um milagre ocorrido em cooperação com a fé, ainda que relutante, limitada, mas com a fé e obediência de Naamã em atender à orientação do profeta. Ok? Então, para o segundo ponto, professor, precisaremos nós salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. O terceiro ponto tem como a temática, como título, Geazi é acometido de lepra. No terceiro ponto dessa lição, nós iremos então discorrer sobre a condição de leproso em que Geazi se encontra após cobiçar os presentes de Naamã que foram rejeitados por Eliseu. A maneira como Geazi os adquire, a maneira enganosa, com mentiras, foi a grande razão, ou a principal razão, podemos aqui afirmar, pela qual ele então encontra-se leproso, certo? Como consequência da sua ambição pecaminosa. Para esse ponto, nós temos o objetivo específico, que é o de identificar a sua ambição, ok? Queridos, vale salientar para a lição, para os alunos da sua classe, das nossas classes, que aquilo que a Bíblia ensina acerca da lei da semeadura, que aquele que semeia, aquele que cultiva é o primeiro a gozar dos frutos, que não se deve atar a boca ao boi que debulha, ok? De certo é que aqueles que trabalham devem alimentar-se do fruto do seu trabalho. Aqueles que fazem a obra de Deus, certo, terão o direito bíblico de usufruir também, digamos assim, as delícias que esse trabalho pode produzir. Não somente as dores, mas também as delícias que esse trabalho, que essa vocação pode produzir ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao profeta. No entanto, o que salienta-se aqui é a ambição de Geazi, uma ambição que é externada, uma ambição que o leva a adquirir presentes no contexto bíblico de maneira ilícita. E a maneira ilícita pela qual Geazi conquista ou adquire esses presentes foi com a mentira. Ele mente,
em nome de Eliseu. Ele mente para adquirir aqueles presentes. Ele mente, ele engana, escondendo os presentes. Ele mente para Eliseu quando questionado acerca do que ele fazia, onde estava. E então o profeta, denunciando a sua ambição, o seu pecado, a sua mentira, declara que ele ficaria leproso com a mesma lepra que havia sido removida de Naamã. Ele acha-se leproso de imediato e vai embora. Certo? Então, nós precisamos salientar aqui, primeiramente, nesse ponto, que esses mesmos presentes que foi a ambição de Geazi foram os presentes que foram rejeitados por Eliseu. Eliseu tinha o direito de aceitar aqueles presentes. Ele tinha o direito. Assim como nós podemos receber alguma recompensa de gratidão por qualquer serviço que prestamos em qualquer área, bem como alguém que faz a obra de Deus pode ser presenteado, digamos assim, pode ser recompensado com algum tipo de oferta de gratidão. É complexo dizer que sempre deve rejeitar-se algum tipo de ajuda, de oferta, de presente de gratidão assim, até porque precisamos ser gratos. Em algum contexto, recusar algum presente ou alguma oferta pode ser visto como uma ofensa por parte daquele que a oferece. Então isso precisa ser muito bem examinado. Agora, certamente o cuidado de Eliseu em não aceitar os presentes era de não criar a imagem de que aquele milagre foi oferecido ou foi recebido a troco de uma grande oferta, de um grande presente. Não. A operação do favor de Deus é graciosa, é gratuita. Não se vende, não se compra. De graça recebemos, de graça damos. Certo? Esse é o conceito. Eliseu foi criterioso em seguir esse conceito que tinha consigo. Ele não recebe os presentes. Não porque não precisasse, certamente os precisava. No entanto, para zelar pelo testemunho do Senhor, ele rejeita os presentes. Ok? E isso nos mostra o caráter de que homens de Deus não se deixam vender. Um homem de Deus não se vende. Não vende o seu ministério, não prostitui o seu ministério, não se corrompe. Esse é o caráter, a condição de um homem de Deus que se preserva em integridade. No entanto, nós vemos no contexto presente desse século que a corrupção está intrínseca, está penetrando em todas as esferas da sociedade, dos governos, das regências mundiais. E não é diferente também no mundo religioso. A corrupção tem adentrado, como nunca talvez, também no sistema religioso, seja ele qualquer sistema que seja, seja pagão, seja evangélico, seja católico, nós vemos a intromissão de corrupção nesses sistemas. Mas o homem de Deus, ele não se corrompe, não vende o seu ministério, ok? Precisamos frisar isso para a classe de que, diferente de Geazi, que manifesta-se ambicioso e, como consequência de sua ambição, ele acha-se leproso, nós precisamos nos manter íntegros, puros perante o Senhor,
para que ao final de tudo o seu nome seja glorificado. Ok? Então, objetivo geral, professor: relatar que Deus deseja salvar e curar a todos. Objetivos específicos: relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Professor, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos inspire para que em cima desses pontos, em cima desses objetivos, nós possamos trazer um aprendizado edificante para nossas classes e escolas bíblicas dominicais, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.